O melhor modelo de negócios para quem quer criar conteúdo na internet consiste basicamente em fazer tudo sozinho de dentro da sua casa. Esse modelo chama One Person Business e é o melhor modelo de negócios para você que quer começar a criar conteúdo na internet. Então, como que ele funciona, tá? O que é One Person Business, tá? OBP aqui, que é a sigla. Funciona da seguinte forma: é um formato enxuto de empresa onde você, que é o dono, cuida do conteúdo, produtos, entrega, suporte e vendas, priorizando o alto faturamento e baixos custos, né? Então você basicamente vai fazer tudo sozinho aí, buscando ter custos baixos e melhorar o máximo possível a sua entrega aí para os seus clientes, tá? Dependendo do formato do seu conteúdo que você for fazer como One Person Business, é interessante você ter uma dupla com você, tá? Mas depois eu falo um pouco disso. Você cuida da parte criativa e a sua dupla cuida da parte administrativa, até porque a parte criativa é o mais importante assim desse modelo de negócios para quem cria conteúdo, tá? A receita vem de produtos ou serviços e são entregas normalmente que demandam um pouco do seu tempo. Tá? Quando você monta um modelo de One Person Business, o ideal é que você foque em entregas que demandem pouco do seu tempo para você poder criar o máximo possível, né? Para você não ficar preso em entregar o serviço ali. E você faz o uso de ferramentas para automatizar processos. Então, o One Person Business ele consiste basicamente nisso aqui, tá? Essa parte do conteúdo serve caso você crie conteúdo, né? O One Person Business ele não se limita só a criadores de conteúdo, mas se você cria conteúdo, é importante você se atentar a isso, tá? E é a melhor opção para começar para quem quer criar conteúdo na internet, porque você não precisa de investimento inicial. Você basicamente vai falar sobre os seus interesses ou conhecimentos que você já tenha e você só precisa de acesso à internet, tá bom? Qual que é a estrutura de One Person Business para criadores de conteúdo? Tá? Se você cria conteúdo e você quer aplicar esse modelo de negócios, você vai se atentar a essas 3 etapas aqui. A primeira é o conteúdo, tá? Então, o conteúdo ele serve basicamente para geração de tráfego e atenção no seu conteúdo em si, né, no que você está falando, e serve para você criar audiência também, beleza? A outra etapa do One Person Business para criadores de conteúdo é a questão do produto ou serviço, tá? E você vai pensar basicamente no que você é bom, no que eu sou bom, o que eu posso ensinar para as pessoas. Então, quando você for criar o seu produto ou serviço, é nisso que você tem que pensar. Tá? Você cria basicamente uma oferta desse produto, uma oferta boa que faça sentido para as pessoas, que gere valor para elas quererem comprar de você, e as pessoas compram de pessoas com quem elas ressoam, não de quem tem mais experiência. Ou seja, você vai desenvolver um produto aqui que, claro, você tem que ter experiência nele, mas você não precisa ser o melhor nele, tá? Você vai entregar ali o melhor que você puder, com base nos seus conhecimentos e experiência, e você não precisa se preocupar em ser o melhor. Por quê? Porque pessoas compram de pessoas com quem elas ressoam, com pessoas com quem elas gostam, basicamente. Então, quando você desenvolve um produto ou um serviço e você vende para essas pessoas, elas vão comprar de você por ser seu produto, por ser você que está vendendo, né? E a terceira etapa do One Person Business para criadores de conteúdo é o processo de vendas, né? Você vai vender basicamente por onde você achar melhor. Então você vai desenvolver esse processo de vendas e como que você vai vender, né? Então essas são as 3 etapas, mas nesse vídeo aqui eu vou focar no conteúdo. Dessas 3 etapas, aqui eu vou focar é o conteúdo, tá? Como que funciona a questão do conteúdo, tá? O conteúdo ele é só o meio para você vender, o fim é a venda. Então o conteúdo é basicamente o intermediário entre você e o seu cliente que vai comprar o seu produto, tá? Apesar de ser o que leva mais tempo. O conteúdo é o que leva mais tempo, mas ele é basicamente um meio, tá? Para um fim que é a venda, no caso. Existem 2 tipos de conteúdo, tá bom? Na minha concepção. Existem os conteúdos curtos que falam sobre apenas uma coisa e não criam uma audiência fiel. Tá? Essa é a minha opinião sobre conteúdos curtos. São conteúdos que você vê no Instagram, no TikTok, são conteúdos rápidos, são conteúdos não rasos, mas são conteúdos que você não consegue aprofundar muito bem no tema, né? Então você vai falar ali rapidinho, é um consumo rápido
E na minha opinião, quem vem por um conteúdo rápido e curto vai embora por um outro conteúdo rápido e curto, tá? E existem os conteúdos longos, que é basicamente isso aqui que eu tô fazendo. São conteúdos profundos que fidelizam uma audiência e é uma audiência que compra de você, tá? Então, conteúdos longos você encontra basicamente no YouTube. Eu não consigo pensar em uma outra plataforma que entregue conteúdos longos, assim, sem ser streaming de série, tá? Então esses são os dois tipos de conteúdo. E existem 4 modelos de conteúdo, tá? Conteúdo de opinião, onde você basicamente vai falar sobre valores, opiniões, filosofia, visão de mundo. Você vai pegar um tema, você vai falar sobre ele, você vai dar a sua visão de mundo, você vai filosofar em cima daquele conteúdo, você vai basicamente passar a sua opinião sobre ele. É uma opinião que pode ser roteirizada, então você vai escrever cada palavra daquilo que você quer falar, ou não roteirizada, como o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. E esses valores, opiniões, a sua visão de mundo é o que vai te diferenciar dos outros. Entendeu? Por isso que, isso é outra coisa que eu vou falar depois, não existe cópia no YouTube. Tá? Por quê? Porque mesmo que você fale sobre o mesmo assunto, o mesmo tema que um outro criador, você vai estar passando os seus valores, as suas opiniões, a sua visão de mundo, a sua filosofia. Isso é o que vai te diferenciar dos outros, tá? Então esse é o primeiro modelo de conteúdo, que é o de opinião. Tem o de documentário, tá? Que eles podem ser informativos e imersivos, tá? E o objetivo desse tipo de vídeo, de documentário, é basicamente você entregar uma experiência para o seu espectador. Tá? Um grande canal que faz isso aqui na plataforma é o Abraham, tá? Inclusive com quem eu aprendi a criar conteúdo e é uma grande referência para mim. Ele é um dos maiores canais nesse modelo de conteúdo aqui no Brasil, eu acredito. E ele faz esse tipo de vídeo, que é o documentário, né? O Webdocs. Existe o da jornada evolutiva, onde você basicamente vai documentar a sua experiência. Tá? Você vai documentar a experiência do quê? De conceitos e habilidades que você está aprendendo. Tá? Então, basicamente, você vai pegar um conceito, uma ideia, um assunto, você vai aprender sobre esse assunto e você vai documentar no YouTube a sua experiência aprendendo isso. Todas as conclusões que você está tirando, todos os erros e habilidades também. Então, vamos supor que você queira começar a trabalhar como editor de vídeos e documentar a sua jornada no YouTube. Você vai optar por esse modelo de conteúdo, tá? Um canal que faz isso muito bem aqui na plataforma é o do Dan Cole, é um gringo, que ele basicamente fala sobre o One Person Business e sobre criação de conteúdo e tudo mais, e ele faz um modelo de conteúdo de jornada evolutiva, onde ele basicamente documenta o crescimento dele aprendendo sobre esses assuntos, tá? E por fim, um modelo de conteúdo de tutorial, que é bem básico, é como fazer algo, né? Então, voltando para edição de vídeos, né? Como editar vídeos, como escrever roteiros. São vídeos técnicos na sua maioria, tá? Na maioria dos casos você vai ver alguém criando conteúdo de tutorial, basicamente ensinando algo técnico. Tá? Então esses são os 4 modelos de conteúdo aí para One Person Business, para criadores de conteúdo no geral. E dentro do One Person Business, o papel do conteúdo é vender. Foi o que eu falei lá em cima, né? O conteúdo aqui é só o meio para um fim, que é a venda, tá? Então o conteúdo ele é o começo de tudo, ele facilita uma venda, então você deixa de ser aquele vendedor chato e você consegue, através de um conteúdo longo aqui no YouTube, por exemplo, você consegue convencer a pessoa, então você consegue facilitar a venda sem ser chato, né? Ele prova sua competência, então através de conteúdos longos você consegue mostrar que você entende do que você está falando e ele cria uma audiência, né? Uma audiência fiel, uma audiência que vai te acompanhar, que vai consumir os seus produtos e que vai te seguir aí, independente do assunto que você falar, tá? O YouTube é a melhor plataforma para começar, na minha opinião, tá bom? Porque você consegue fazer vídeos longos que cumprem todos esses papéis que eu falei aqui em cima, de provar sua competência, de facilitar uma venda, de criar uma audiência fiel. Então, conteúdos longos te permitem fazer isso. O YouTube ele tem um algoritmo muito inteligente, um algoritmo que entrega os conteúdos certos para as pessoas que vão querer assistir. Então, isso ajuda você a crescer na plataforma. É a melhor plataforma para criar uma comunidade,
tá? Então, mesmo que você não tenha muitos seguidores, mesmo que você não viralize tanto, não fale sobre um tema tão abrangente que muitas pessoas vão querer assistir, se você construir uma audiência, você consegue construir uma comunidade dentro do YouTube. Tá? Cauda longa, então, por exemplo, um vídeo que eu gravo hoje, daqui a um ano ele vai continuar pegando visualizações, ele vai continuar entregando para algumas pessoas, ele vai crescendo ao longo do tempo, mesmo que pouquinho. Se você olhar a curva de crescimento de visualização de um vídeo de 5 anos, você vai ver que ela vai estar sempre crescendo, né? Claro que tem as exceções, mas normalmente é isso que acontece, tá? Enquanto vídeos curtos, por exemplo, de outras plataformas, eles morrem depois de uma semana, nem isso. E ele é uma propaganda escalável, tá? Então, quando você cria conteúdo aqui no YouTube, você tá fazendo uma propaganda que vai ser mostrada em massa, sem você ter que gastar nada, para pessoas potenciais que vão querer consumir os seus produtos, tá? Sobre o que falar, né? Então, se você quer começar a criar conteúdo na internet e não sabe sobre o que falar, aqui eu separei algumas dicas, tá? Interesses e conhecimentos. Você vai basicamente falar sobre coisas que são do seu interesse, coisas que você gosta de aprender, que você tem interesse em aprender. Você pode não saber nada sobre esses assuntos, mas se você tem interesse, você consegue aprender na internet sobre esses assuntos e documentar o que você está aprendendo, é o que eu falei ali da jornada evolutiva. E conhecimentos que você já tem. Então, se você tiver algum conhecimento em algum assunto e quiser produzir conteúdo sobre isso, você também pode falar sobre isso, tá? Outra coisa aqui, foi o que eu falei lá no começo, ninguém tem ideias originais aqui no YouTube, tá? Então, o que isso significa? As suas ideias e pensamentos, por mais originais que elas pareçam, elas são apenas uma junção de outras ideias e pensamentos de outras pessoas, mais a sua visão particular de mundo. Então, você está sempre consumindo e aprendendo novos conceitos e ideias, e esses conceitos e ideias vão entrar para sua mente como um repertório para você criar as suas próprias ideias e pensamentos, entendeu? Então, assim, se você fala sobre um assunto que já tá, entre aspas, saturado aqui no YouTube, você, mesmo assim, vai estar falando sobre coisas diferentes. Você vai estar dando pontos de vista diferentes sobre esse mesmo assunto, porque a sua visão particular de mundo vai estar impressa nesse conteúdo, tá? Como que eu tô fazendo para criar conteúdo aqui na plataforma? Então, eu criei um plano, inclusive tem um vídeo que eu fiz umas semanas atrás sobre o meu plano para viver da criação de conteúdo até 2026. Então eu criei um plano para eu conseguir criar conteúdo de forma ininterrupta por pelo menos um ano, tá? Depois disso eu identifiquei meus interesses, aquilo que eu gosto, as coisas que eu tenho interesse em falar, em estudar, consumir conteúdo, e eu foquei em apenas uma, tá? Eu peguei esse assunto que eu tenho interesse, eu estudo sobre ele, eu aprendo e eu me desenvolvo nesse assunto. Eu consumo conteúdos como um criador e não apenas como um consumidor. Então, todo o conteúdo que eu assisto que fala sobre esse assunto que eu tenho interesse, eu não vou consumir ele de forma passiva, vamos dizer. Eu consumo ele, assim, tentando aprender, tentando colocar mais ideias na minha cabeça para que eu me desenvolva nesse tema, né? Outra coisa importante que eu queria falar, que é em relação a você focar em apenas um dos seus interesses, tá? Para quando você está crescendo. Porque é o seguinte, quando você está crescendo na plataforma, quando o YouTube não conhece ainda quem que é o seu público, é interessante você produzir conteúdo sobre apenas um assunto. Por quê? Porque ele vai identificar quem que é a sua audiência. Então, se você produz vídeos sobre vários dos seus interesses e eles não têm uma ligação direta, o YouTube vai ter muita dificuldade de entregar o seu conteúdo para sua audiência certa e você não vai crescer. Esse foi um erro que eu cometi aqui na plataforma, mas eu já corrigi, já estou mudando isso. Então, de início, você tem que falar sobre apenas um dos seus interesses. Conforme você for crescendo, você pode expandir, tá? E depois de identificar os meus interesses, focar em apenas um deles, estudar e aprender sobre esse interesse em particular, eu crio conteúdos. Então, eu basicamente posto vídeos aqui na plataforma
pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Essa é a frequência que eu mantenho aqui no YouTube, tá? Por que eu posto uma vez a cada 2 semanas, tá? Porque entre qualidade versus quantidade, eu acho que você tem que prezar pela qualidade, tá? Então tem muita gente no YouTube que vai falar para você postar 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, ou às vezes todo dia, mas eu acho que você tem que optar pela qualidade aqui, tá? No caso, eu considero que a qualidade de um vídeo não está necessariamente ligada à edição ou à produção dele, mas sim à questão de conteúdo, a questão de roteiro mesmo, tá? E uma observação que eu coloquei aqui, o YouTube vai querer que você poste mais, tá? Então o algoritmo do YouTube ele vai te incentivar a postar mais. Então se você posta uma vez a cada 2 semanas, você provavelmente vai receber incentivos do YouTube para postar mais. Por que ele quer que você faça isso? Porque para ele é interessante você postar o tempo inteiro, tá? Porque ele quer que as pessoas, se o seu conteúdo é relevante, ele quer que as pessoas fiquem mais vendo seus vídeos. Se você posta pouco, ele não vai gostar disso, tá? Esse é um tema de vídeo que eu pretendo fazer eventualmente sobre a questão da frequência, sobre a questão do YouTube querer que você poste o tempo inteiro, mas eu acho que isso aqui é uma furada, tá? E existe um jeito de você viver da criação de conteúdo sem precisar ser um escravo do algoritmo. Agora, para falar sobre a questão da automatização e ferramentas, que é um passo bem importante para o One Person Business, tá? Porque isso é o que possibilita esse modelo de negócios. Por quê? Porque você automatiza processos que você só vai precisar fazer uma vez, tá? Como, por exemplo, ferramenta de disparo de e-mail, comunidade do Discord, grupo de Telegram, infoproduto, forms, tudo isso você consegue automatizar, fazer apenas uma vez usando a inteligência artificial, tá? E isso é o que vai possibilitar com que você seja o único funcionário da sua empresa, vamos assim dizer. Sem isso aqui você não conseguiria fazer, sem automatizar as coisas com inteligência artificial, você não conseguiria, sem utilizar ferramentas de automatização, seria impossível você aplicar esse modelo de One Person Business, tá? Por exemplo, eu uso inteligência artificial para criar aqui na plataforma. Como que eu faço? Eu uso o ChatGPT basicamente para me ajudar a conectar ideias e pensar em thumbs. Então, às vezes eu tenho 2 ideias separadas, eu quero uma ajuda para conectar elas, eu uso o ChatGPT para isso. Eu não uso o ChatGPT para criar roteiro, o roteiro basicamente sou eu sozinho que crio, não uso inteligência artificial. Mas quando eu preciso conectar uma ideia na outra, fazer uma conexão, o chat me ajuda bastante nisso. E também pensar em thumbs. Às vezes eu tô pensando em uma ideia de thumbnail, eu ajudo o ChatGPT a polir essa ideia, deixar ela melhor. Ele gera o prompt para mim da ideia da thumbnail e eu jogo no Firefly para criar a thumbnail. O Firefly é uma inteligência artificial da Adobe. E é basicamente isso que eu faço. Esse é o uso de inteligência artificial que eu uso para criar. Se eu fosse fazer as minhas thumbnails na unha, do zero, ia demorar muito mais tempo. Acho que não ia ficar tão bom. Então, o uso de inteligência artificial e ferramentas para automatizar processos é essencial para você montar um modelo de uma pessoa só, um One Person Business, tá? Conclusão, esse é o melhor modelo de negócio para criadores de conteúdo. Então você pode pensar que, eu quero criar conteúdo na internet, mas eu quero ter muitos funcionários, enfim, quero ter várias pessoas trabalhando, uma equipe muito grande, mas eu acho que esse não é o caminho, tá? Porque a alavancagem de mídia já é uma das melhores, então quando você alavanca capital usando a mídia, quando você alavanca um negócio usando a mídia, você já tem uma grande vantagem, tá? E com as inteligências artificiais é super possível fazer isso de dentro da sua casa sem mais ninguém, tá? Eu acho que não é um negócio que vai te aprisionar, esse modelo de negócio não vai te aprisionar, não vai te deixar refém da sua empresa. Muito pelo contrário, eu acho que se você fizer tudo direitinho, você vai ter a liberdade de um criador de conteúdo, tá? Resumindo, então, como é que funciona o One Person Business? Foca em alto faturamento e baixos custos, 1 ou 2 pessoas no máximo na operação e o conteúdo é só o meio para uma venda do seu produto, tá? É isso, tá? Vou deixar na sua tela aí um vídeo que talvez você goste. A gente se vê daqui a alguns segundos. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.